Donald Trump reforça a guerra comercial e ameaça Brasil. E você vai ver ainda. Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reage e diz que plano de Trump quer minar a economia canadense. E ainda, presidente Lula assina decreto para impedir reajuste na conta de energia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 5 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. Pela primeira vez desde que voltou ao poder, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso na noite desta terça-feira em uma sessão conjunta do Congresso. Em 1 hora e 40 minutos, Trump enfatizou a guerra comercial que ele iniciou com tarifas de 25% sobre o Canadá e o México e mais 10% sobre as importações chinesas. Em resposta, os três países anunciaram novas taxas para produtos importados dos Estados Unidos. Para o Brasil, a medida prejudica alguns produtos, mas pode estimular a relação com novos parceiros comerciais. A guerra comercial de proporções globais por causa do aumento de tarifas pode fazer com que setores específicos paguem mais caro para exportar para os Estados Unidos, mas incentiva a busca de novos acordos com chineses e países europeus. Canadá, China e México anunciaram novas taxas para produtos importados dos Estados Unidos. As medidas são uma resposta às tarifas impostas antes pelo presidente americano, Donald Trump, aos três países. A troca de tarifas de importação pode prejudicar diretamente setores específicos no Brasil, como o etanol e alguns produtos agrícolas. Mas, por outro lado, o aumento das tensões entre os Estados Unidos e seus principais parceiros pode criar novas oportunidades para o comércio exterior brasileiro, permitindo que o Brasil venda mais produtos a grandes aliados. As retaliações à soja e ao frango podem acabar beneficiando as exportações brasileiras. Além de ter a China como seu maior parceiro comercial, o Brasil está entre os maiores exportadores globais dos dois produtos. Com isso, há uma oportunidade para que o Brasil estreite sua relação comercial com a China, se tornando não apenas um importante exportador, mas também um grande destino para produtos chineses. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o presidente americano, Donald Trump, busca minar a economia canadense, para depois falar da anexação do país. O premier canadense Justin Trudeau afirmou que a imposição de tarifas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é algo muito idiota de se fazer. Trudeau também disse que Trump busca minar a economia canadense, para depois falar da anexação do país. Eles escolheram lançar uma guerra comercial que irá, antes de tudo, prejudicar as famílias americanas. Eles escolheram sabotar sua própria agenda que deveria inaugurar uma nova era de ouro para os Estados Unidos. Eles escolheram minar o trabalho incrível que fizemos juntos para enfrentar o flagelo que é o fentanil, uma droga que deve ser eliminada da face da terra. Os produtos importados de Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, terão tarifas de 25%. Trump pressionou o Canadá e o México com as tarifas para que aumentassem a vigilância de suas fronteiras. Os dois países implementaram medidas nos últimos meses, mas o magnata republicano não ficou satisfeito. A gente vai agora para o intervalo, porque a seguir você vai ver que o presidente Lula assina um decreto para impedir que a conta de energia tenha um reajuste no valor. Você vai ver a seguir. Agora, imagens das principais rodovias para ver o movimento neste momento, o retorno do feriado prolongado. Você está vendo agora imagens da Raposo Tavares, trânsito fluindo muito bem. Agora vamos ver agora uma câmera ao vivo da Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, trânsito um pouco mais lento, mas também fluindo bem. E agora a rodovia Doutor Manuel Hipólito, a SP-055 no litoral paulista. Bem congestionado por lá, anda e para. Motorista precisa ter bastante paciência nessa volta do feriadão.
Termômetros marcando agora 28 graus na Grande São Paulo. Redação Hit volta já já. Onze horas e 42 minutos, o Redação Hit está de volta. E olha, 2 jogadores da categoria de base do Red Bull Bragantino sofreram um grave acidente de carro na madrugada desta terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro em que Pedro Castro, de 18 anos, e Pedro Severino, de 19, estavam colidiu contra a traseira de um caminhão na altura de Americana, interior de São Paulo. Os dois têm família em Ribeirão Preto e voltavam de folga. Pedro Castro apresentou ferimentos leves com algumas escoriações pelo corpo e recebeu alta. Já o jogador Pedro Severino, infelizmente, não sobreviveu. O Hospital Municipal Valder Tebaldi, de Americana, informou a abertura dos procedimentos para confirmar a morte encefálica. O atacante tinha passado mais cedo por uma cirurgia devido ao traumatismo craniano que sofreu por causa do acidente. O caso ocorreu por volta das 5h20 da manhã na pista sentido sul. Severino estava no banco do passageiro enquanto Castro estava no banco traseiro. Todos os nossos sentimentos aos amigos e familiares. E o presidente Lula assinou um decreto que, na prática, vai impedir o reajuste na tarifa de Itaipu, prevista para este mês. A medida foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia e publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida assinada pelo governo federal vai evitar o aumento de 6% na tarifa da Itaipu para este mês. A usina hidrelétrica de Itaipu abastece principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além de uma parte do território paraguaio. Pelo decreto, a Agência Nacional de Energia Elétrica passa a ter plenos poderes para realizar compensações de contas sempre que a usina de Itaipu tiver saldo. Neste ano, a projeção é de saldo positivo de R$ 1,5 bilhão e desse total, mais de R$ 300 milhões serão usados imediatamente pela agência para que não haja o reajuste. Segundo o Planalto, o saldo de Itaipu deve à frustração de geração de energia pela usina devido à seca. Como os custos foram dimensionados para mais geração, houve sobra de recursos. Essa situação vem ocorrendo nos últimos anos. E para evitar que o presidente Lula assine uma medida uma vez por ano, o decreto deu carta branca para que a ANEEL faça a compensação sempre que houver saldo. Com essa iniciativa, o governo consegue garantir que a energia seja mantida com o mesmo preço até o fim do ano, já que mesmo com a remuneração neste mês, haverá mais recursos na conta de Itaipu. Depois de entrar em vigor, a lei que limita o juro no rotativo do cartão de crédito terminou os acumulados de juros em cima de juros das faturas. Desde janeiro do ano passado, o máximo de juros e encargos que os bancos podem cobrar sobre as faturas atrasadas são equivalentes ao valor inicial da dívida. O teto de juros do cartão de crédito rotativo teve uma mudança importante para consumidores desde o início do ano passado. A partir do projeto de lei que aprovou o programa Desenrola Brasil, foi também definido um limite para a taxa de juros mais absurda do mercado brasileiro, a do rotativo do cartão de crédito. Com isso, enquanto em 2023, a taxa, que não tinha limite de teto, chegou a ter uma média de 442% ao ano, com a medida do governo, esse valor ficou limitado. A cobrança de juros passou a ser cobrada somente até chegar aos 100% do valor original da dívida. Ou seja, se a dívida inicial, quando deixou de pagar a fatura na data do vencimento, era de R$ 100, o máximo que ela pode chegar passou a ser de R$ 200. Assim, o dispositivo colocou um freio no efeito de juros sobre juros,
que elevou exponencialmente as cobranças. O rotativo foi criado pela facilidade de utilização. Se o cliente não tiver dinheiro para quitar toda a fatura no vencimento, poderá pagar um valor mínimo e jogar o restante para o mês seguinte, a um custo. Por conta disso, o melhor é quitar totalmente a fatura para não pagar nada de juros. E os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a ter a exigência de visto para entrar no Brasil. A medida começa a valer a partir do dia 10 de abril. O Ministério de Relações Exteriores quer adotar o princípio da reciprocidade, que equipara o tratamento dado aos brasileiros aos estrangeiros. O visto para turistas dos 3 países será eletrônico. E não haverá necessidade de visita ao consulado brasileiro, entrevista ou entrega do passaporte para fixação de visto nas páginas do documento. O processo será totalmente eletrônico e, caso aprovado, o visto será enviado por e-mail ao turista. Será preciso pagar uma taxa de $80,90 para a emissão de cada visto eletrônico. Aos brasileiros, o preço é maior. O custo para a emissão de um visto de turismo dos Estados Unidos, por exemplo, é mais que o dobro, custando $185. A isenção de vistos para passaportes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão foi adotada em 2019 no governo Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, Itamaraty negociou o tema com os 4 países, evoluindo as conversas apenas com o Japão, que anunciou a isenção de vistos para brasileiros. E por isso, os japoneses seguirão com o benefício em viagens ao Brasil. Com os Estados Unidos, Canadá e Austrália, no entanto, as tratativas para a isenção de visto ao passaporte brasileiro não avançaram. E por isso, o Ministério de Relações Exteriores voltará a adotar o princípio da reciprocidade, que equipara aos estrangeiros o tratamento dado aos brasileiros. Cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas do INSS terão um benefício antecipado. Os pagamentos programados para 10, 11 e 12 de março serão pagos no dia 6 e 7 de março, nesta semana. Com a decisão, todos os 40 milhões e meio de beneficiários vão receber até a primeira semana de março. A medida beneficia os segurados com um cartão de benefício com número final 890, que recebe um salário mínimo. Entre quem recebe acima do mínimo, vai beneficiar os segurados com um dígito final 3-0. E em fevereiro, o café disparou, enquanto o suco de laranja despencou no mercado internacional. O principal motivo da variação dos preços dos produtos foi o clima nas safras brasileiras. O Brasil é o maior fornecedor mundial das duas mercadorias. Somente em 2024, o país exportou mais de 50 milhões de sacas de café, batendo um novo recorde na saída do produto. Mas em fevereiro, o preço do grão, que é o queridinho entre os brasileiros, teve um aumento significativo devido à expectativa de uma oferta menor, parcialmente causada por condições climáticas adversas no Brasil. O café arábico, o mais utilizado, não aguenta uma temperatura acima de 22 graus, e as ondas de calor que atingiram a região sudeste, onde se concentra a maior produção do grão, fez com que a colheita do produto diminuísse. A menor produção do grão e a alta demanda do produto fez com que o preço do café aumentasse no mercado internacional. Agora, em 2024, o Brasil exportou mais de 220 milhões de caixas de laranja. Neste ano, o produto caiu de forma expressiva no mercado internacional, diante das perspectivas mais otimistas para a produção de citros no Brasil. Com isso, aumentou a oferta e fez o produto ficar mais barato. De acordo com os analistas, os pomares brasileiros estão carregados, pois se desenvolveram bem após o registro de chuvas em outubro. Neste ano, o Brasil pode vir com uma safra melhor, podendo chegar à marca de 290 milhões de caixas de laranja. O sistema de reconhecimento facial implantado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro já auxiliou a prisão de 500 pessoas. Somente no feriado prolongado foram identificadas 12 pessoas com mandados de prisão em aberto.
A marca de 500 prisões, após a implantação do sistema de reconhecimento facial, foi atingida nesta terça-feira no Rio de Janeiro por policiais militares do 4º Batalhão de São Cristóvão, que prenderam um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça por crime de roubo. O sistema de reconhecimento facial foi implantado pela Polícia Militar do Rio em dezembro do ano passado e tem auxiliado a corporação a efetuar as prisões. A tecnologia de ponta foi usada no planejamento especial de feriado elaborado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar. Desde o dia 28 de fevereiro, foram identificadas 12 pessoas com mandados de prisão em aberto, 5 delas na região central do Rio de Janeiro. O sistema de videomonitoramento urbano está interligado a mais de 260 mil dispositivos instalados em vias públicas em todo o estado. Parte das câmeras está equipada com softwares de reconhecimento facial e leitura de placas, instaladas em locais estratégicos. Além disso, também estão interligadas ao sistema de reconhecimento facial as 13 mil câmeras corporais portáteis, utilizadas por policiais militares, bem como câmeras instaladas em helicópteros e drones do grupamento aeromóvel. E agora, mudando de assunto, no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer a belíssima Barcelona, na Espanha. Vibrante e rica culturalmente, Barcelona está localizada na costa nordeste do país, na região da Catalunha. É a segunda maior cidade do país, depois de Madrid. Com um clima mediterrâneo, Barcelona oferece uma combinação única de beleza natural, história, arte e modernidade. E vamos agora com uma câmera ao vivo de Barcelona. Vamos abrir a tela agora para a gente ver essa belíssima cidade. Olha que lindo, gente. Por lá agora são 15 horas e 53 minutos. E além da sua riqueza histórica e arquitetônica, Barcelona é famosa por sua gastronomia, vida noturna agitada e as praias deslumbrantes ao longo do mar Mediterrâneo. O futebol também desempenha um papel fundamental na vida da cidade, sendo Barcelona o time que leva o nome da cidade, um dos clubes mais famosos e bem-sucedidos do mundo. A influência da Catalunha, com seu idioma e cultura própria, também é um elemento importante da identidade da cidade. E com essas imagens, nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você também e um bom retorno do feriado.